todos, graça e paz. Vá abrindo comigo, querido, Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante. Hoje você está trazendo um breve ensino sobre finanças, mais relacionado à questão do dízimo. Amém? Glória a Deus. Dízimo é um tema muito discutido ainda no meio da igreja, né? Muitos defendem, outros não, mas nós temos que nos pautar pela Bíblia, querido. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer, pastor, mas na igreja primitiva eu não encontrei ensinos sobre o dízimo. Como é que fica? Querido, é muito simples de responder isso. Por que na igreja primitiva você não vai encontrar ensinos sobre o dízimo? Porque ali se trata de um povo que estava dando tudo. Então, pela lógica, não faria sentido você encontrar nenhum versículo falando sobre que a igreja primitiva entregava dízimos. Aí era um povo que estava entregando tudo, estava morrendo pela causa. Amém? Lá em Atos 2,42 diz assim, que eles vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Então, por que será que teve que ter ensino sobre dízimos nesse povo? Não tem lógica. Amém? Entenda, querido, onde existe uma extrema generosidade, falar de dízimo é desnecessário. Porém, na nossa geração é necessário nós ensinarmos sobre esse princípio. É extremamente necessário nós ensinarmos, pois nós estamos lidando com o espírito da avareza no meio da igreja, como nunca antes. O espírito da avareza, ele luta para que a obra de Deus não avance. Entenda isso? Então, Hebreus 7, capítulo 1 diante, que eu pedi para você abrir, diz assim: porque este, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação o seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Até aí. Então, Paulo, aqui nesse texto, está nos relembrando do princípio que foi estabelecido em Gênesis 14, através da vida de Abraão, quando ele entrega os dízimos de tudo, dos despojos, a Melquisedeque. Então, ali nós encontramos em Gênesis 14, a qual Paulo está se referindo, a primeira menção de dízimos. Amém? Então, o dízimo, que entenda, ele vem antes da lei. Não se trata de um mandamento, se trata de um princípio. Tudo que vem antes da lei são princípios que permanecem até os dias de hoje. Amém? Glória a Deus. E quais as características de Melquisedeque, para que você entenda, qual Abraão entregou seus dízimos? Segundo Hebreus e Gênesis, as características de Melquisedeque é que ele era um rei, ele era um sacerdote de uma ordem superior à lei, sem início, sem fim de dias, que permanece sacerdote para sempre. Isso é muito interessante, porque se ele permanece um sacerdote para sempre, é sinal que ainda recebe dízimos por honra, assim como Abraão fez. Dizimou por honra, e hoje nós dizimamos por honra também nesse sacerdócio. Amém? Porém, entenda, querido, somente Cristo pode ter todas essas características que eu citei aqui. Então, ali, para que você entenda, Melquisedeque é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. É o próprio Cristo, ao qual Abraão entregou dízimos. Exatamente isso. E mais abaixo, para que você entenda melhor, Hebreus 7,8 vai dizer o seguinte: aqui, na verdade, recebem dízimos homens que morrem, fazendo referência à tribo de Levi.
Mas ali os recebe aquele a quem é testificado que vive, fazendo referência ao sumo sacerdote Jesus, que recebe os dízimos de Abraão. Amém? Então antes na lei era uma tribo sacerdotal que recebia os dízimos, a tribo de Levi, homens mortais. Porém hoje, nos nossos dias, quem recebe é o sumo sacerdote Jesus, aquele que vive. Amém? Então qual que é o padrão de nós dizimarmos a nova aliança, querido? Muito simples. Nós dizimamos por honra a um sacerdócio superior, Jesus Cristo. Nós também dizimamos por amor e gratidão a esse sacerdote que não entregou um animal para morrer em nosso favor pelo pecado. Ele se fez um cordeiro e morreu por nós. Amém? Glória a Deus. Amor e gratidão. E onde que nós entregamos o nosso dízimo? Na nossa comunidade de fé. Amém? Aí você pode dizer, pastor, mas você acabou de falar que nós entregamos dízimos para o sumo sacerdote Jesus, agora você disse que nós entregamos o dízimo na comunidade de fé. Como assim? Me explica isso. Te explico, querido. Muito simples. Você hoje não dizima na pessoa, no corpo glorificado de Jesus, porque esse está à destra do Pai. Amém? Como diz lá em Marcos 16, 19. Você não tem como entregar os seus dízimos para esse Jesus que está à destra do Pai. Porém, você consegue entregar ao corpo místico de Jesus, que é a sua igreja. Ao corpo místico de Jesus você entrega seus dízimos, ao qual Jesus é o cabeça. Amém? Qual é o corpo místico de Jesus? A sua igreja. Nós, como igreja, nós fazemos parte do corpo místico de Jesus na terra. Amém? Toda qualquer igreja que esteja conectada ao corpo de Jesus, ali você entrega seu dízimo. Porém, existem alguns critérios. Você não pode simplesmente, ali é uma igreja, ali eu vou depositar meu dízimo, devolver meu dízimo. Não, querido. Existem critérios bíblicos. Aquela igreja está fazendo a obra de Deus. Se está ali, você entrega seu dízimo. Amém? E o que é a obra de Deus, para que você entenda? A obra de Deus é o que diz em João 6,29. Diz assim: e Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, muito se discute o que é a obra de Deus, né? Muitas igrejas dizem: nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos dando comida para moradores de rua. Não, nós é que estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos enviando missionários. Querido, tudo isso faz parte. Mas o que a minha Bíblia diz é que João 6,29 vai dizer que a obra de Deus é crer em Jesus, a qual o Pai enviou. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é que você crê em Jesus sem evangelizar, sem apacentar, sem discipular pessoas? Impossível. É um crer da boca para fora. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós estamos o quê? Evangelizando de todas as maneiras possíveis, aproveitando as oportunidades, estamos apacentando pessoas, cuidando de pessoas, discipulando pessoas. Isso que é crer em Jesus, a qual o Pai enviou. De fato, isso é crer em Jesus, querido. Amém? Até que Cristo seja gerado nas pessoas. Aí você definitivamente crê em Jesus. Amém? E de onde eu tirei isso? Atos 11, 25 e 26 vai dizer exatamente isso, que Saulo e Barnabé dedicaram 1 ano de suas vidas na região de Antioquia, discipulando aquele povo. E eles ganharam pessoas para Jesus, discipularam aquele povo até que Cristo fosse gerado neles e até que a sociedade ao redor daqueles irmãos de Antioquia olhasse para eles e dissesse: cristãos, estamos vendo Cristo nessas pessoas, porque ali foi gerado Cristo naquelas pessoas. Então essa é a obra de Deus, querido, gerar Cristo no nosso próximo. Amém? Porém isso leva tempo e necessita de uma regrinha básica, muito simples. Necessita de graça, poder de Deus, dízimos e ofertas. Amém? Ou como que você acha que Saulo e Barnabé foram enviados para a região de Antioquia, ali permaneceram durante 1 ano? Graça, poder, dízimos e ofertas. Amém? Amém. Então essa é a regra básica, querido, para nós estabelecermos qualquer tipo de movimentação na igreja. Qualquer tipo de movimentação que você imagina. Imagina uma movimentação de igreja aí. A regra é a mesma: graça, poder de Deus, dízimos e ofertas. Amém? Como é que você acha que uma igreja se mantém com as portas abertas, recebendo pessoas?
Graça, poder, dízimos e ofertas. Como é que você acha que alguém envia e mantém missionários no campo missionário? Graça, poder de Deus, dízimos e ofertas. Como é que nós podemos reformar uma igreja? Graça, poder de Deus, dízimos e ofertas. Como que nós transicionamos para um lugar maior, como no nosso caso agora? Graça, poder de Deus, dízimos e ofertas. Como que nós alcançamos mais de 30 mil pessoas nas enchentes do ano passado, através dessa igreja? Graça, poder, dízimos e ofertas. Essa regra não muda. Amém? Glória a Deus. Então, recapitulando para finalizar, nós não dizimamos mais na lei, no sacerdócio humano de Levi, e sim nós dizimamos em um sacerdócio superior, Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém? Como que nós dizimamos? Dizimamos o seu corpo místico, que é a sua igreja, que esteja fazendo a sua obra, revelando Cristo ao mundo. Amém? Como? Evangelizando, apacentando e discipulando, para que Cristo seja gerado nas pessoas, e assim elas façam o mesmo com outros. E tudo isso envolve graça, poder de Deus, dízimos e ofertas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque de pé comigo. Pegue seu dízimo, sua oferta em trouxe. Temos atrás das cadeiras os QR Codes, se você quiser fazer por Pix. Temos lá atrás a mesinha, onde você pode estar identificando a sua oferta, seu dízimo, colocando seu nome, para que isso possa facilitar a questão da tesouraria e da contabilidade. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os dízimos e as ofertas dos nossos irmãos, Senhor. Pai, nós te pedimos que esse entendimento crie raízes dentro deles, Pai. Que eles possam ter esse discernimento, essa clareza, e que isso possa refletir em atitudes na vida deles, Pai. Que esses sejam princípios inegociáveis na vida deles, Pai. Independente de estarem felizes ou tristes, independente, Pai, que eles possam entender que esses princípios são feitos não por sentimento, não por vontade, mas por convicção na Tua palavra, Pai. Para que haja um avanço da Tua obra e para que a igreja permaneça de portas abertas, evangelizando, cuidando, apacentando e discipulando pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Pode trazer seu dízimo, sua oferta.